Olá, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Essa semana eu falei que ia colocar o joguinho, o passo a passo do joguinho de tema Natal, mas eu me embolei, eu tive imprevistos maternos, mas tudo bem, agora a gente já tá aqui, já finalizou tudo e tá aí a seguir para vocês o passo a passo do joguinho de completar a imagem. Eu espero que vocês gostem, que vocês façam bom uso dos moldes. Os moldes estarão no link aí embaixo, lá no grupo do Facebook. E bora fazer o projeto. Bom, então vamos começar. Eu já recortei, adiantei os recortes antes de gravar o vídeo. Eu já deixei tudo recortado, as peças, tá? Como vocês podem ver. Deixei recortado os cards, tá? Os cartõezinhos, que é a peça base. A frente e o verso de cada um, tá? E as pecinhas que eu vou colar em cima dos cartões, tá bom? Em cada cartão, um personagem, uma peça, tá? No caso de ter mais de uma camada, como por exemplo, o do Papai Noel, que tem a camadinha base, que vai primeiro, a cabeça, né, o rosto, e depois vai outras camadas em cima, a barba, o nariz, o chapéu, tá? O do boneco, o biscoito, ele tem a camada do chantilly, os botões em cima, tá? E tem outros que o sino, a caixinha de presente. Eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Eu pego só a face da frente, tá? Algumas peças até eu vou fazer de maneira mais prática e vou costurar inteira. Mas, eu prefiro costurar primeiro a base, a peça base. Eu colo, pego um pouquinho, eu uso a Tec Bond de silicone para artesanato. Eu passo bem pouquinho, só uma raspinha. E só para fixar mesmo, para não correr o risco de sair do lugar, tá? Ó. Nesse caso de ter mais de uma camada, o importante é a gente posicionar a peça base, como o sino, por exemplo, que é a peça base, eu digo, é a peça que vai embaixo, primeiro de todas. Aí, nesse caso, tem o pino e a bolinha, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu passo só uma raspinha. E tudo isso eu gosto de fazer só pra garantir. Eu levanto um pouquinho aqui, ó. Pronto, já fixou, já coloquei. Quando eu passar a costura aqui, muito difícil de escorregar. Deixa eu pôr um pouquinho mais pra baixo. Tá? Já posicionei a base do sino, colei o pino. Pra colar a bolinha, ai, Tatiana, eu não tenho certeza. Então, você vem, pega, sem passar cola, claro, você só pra posicionar a bolinha. Você vem aqui, tá? Funciona como uma marcação, pra você saber onde vai colocar a bolinha. Pego só uma raspinha, ó. Abaixo, eu não vou costurar embaixo cortando a bolinha. Quem quiser colocar cortando a bolinha mais pra dentro da parte de cima, não tem problema, tá? Ó, pronto, já tá posicionado. Do sino eu vou deixar separado, que eu já coloquei o presente. Vou fixar primeiro a caixa de presente, só um pouquinho. De preferência para posicionar um pouquinho mais para baixo do que bem no centro do quadrado. Por quê? Porque esse jogo, ele é para completar a imagem, certo? E aí, o que que eu fiz? No molde, a gente vai cortar essa medida de 5 centímetros por 5 centímetros, esse quadradinho. Certo? Então, isso aqui é para você riscar. Primeiro a gente vai colar, depois a gente vai riscar antes de costurar. Eu prefiro fazer antes de costurar. Se você tiver um procedimento para seguir e você prefere cortar depois que foi feita a costura, não tem problema. Você pode fazer da maneira que você tiver acostumada, tá bom? Eu costumo colar, eu prefiro colar. Depois que as peças estiverem coladas, aí eu corto com a tesoura e passo a costura. Por quê? Quando tiver cortado esse quadrado aqui, eu já faço uma costura em volta do contorno do quadrado certinho também, separado, tá? Pra eu não ter que cortar a linha e tiver ali, ter que fazer o movimento se a linha soltar, eu não passo nenhum tipo de preocupação.
tá bom? Como eu tô gravando o vídeo para vocês, então eu vou colar todas as peças, eu vou passar a costura de uma vez só, tá? Para não prolongar tanto o vídeo para vocês, tá bom? Mas eu prefiro realmente o passo a passo de fazer a costura camada por camada de cada peça, tá? No caso da estrela, eu fiz um molde da estrela pequeno e grande aí no molde, se vocês darem uma olhada. Então, o que eu quis fazer? No caso, eu fiz diferente, eu não risquei o molde, só que eu mandei na folha de moldes o molde da estrela maior, tá? Pra quê? Pra quem quiser fazer, pode fazer o corte tanto liso, com a tesoura de corte normal, ou com a escalope, que é essa aqui do babadinho, tá? Ou qualquer outro desenho, se você tiver outra tesoura, tem aquela zigue-zague também, que o desenho do corte, o efeito é zigue-zague. Eu quis fazer com a escalope, porque eu já tenho, tá? Mas não precisa, não tem necessidade de você vir a gastar só para poder fazer essa peça, esse jogo em específico, tá? O corte liso com a tesoura de corte comum, ele fica tão bonito quanto. Se você deixar meio centímetro de outra cor, no caso eu fiz o amarelinho com bolinha, atrás eu fiz o laranja, tá? Só de você dar um efeito de cor diferente, sobrando a bordinha, meio centímetro, 1 centímetro de outra cor, já fica bem legal, tá? No caso do amarelo e laranja, fica tom sobre tom, tá? Fica bem legal. Então, e a estrela aqui, eu fixei já o laranja no amarelo e vou colar aqui no card também. Dê preferência um pouquinho mais para baixo do que tão centralizado ou tão para cima, tá bom? Essa opção de cortar com a tesoura a borda foi opção minha, tá? Eu queria mostrar para vocês que é uma opção diferenciada para quem tiver a tesoura e quiser fazer, tá bom? Mas a ideia principal, a primeira ideia que foi na hora que eu fiz os moldes, foi para fazer com bordinha sobrando mesmo, para poder dar efeito de outra cor embaixo, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou cortar o quadrado de 5 por 5. Eu fiz a marcação no meu 5 por 5, eu uso um papel mais durinho, papel cartão, às vezes, por isso que tá marcado à mão. Então, vamos lá. No caso da estrela, colei. Eu falei pra vocês que eu gosto de fazer o passo a passo, costurar a primeira camada de baixo, a primeira camada de cima, mas tem suas exceções, tá? Nesse caso desse joguinho, é uma peça assim, mais simples, mais prática. Se você quiser, você pode, como as cores, no meu caso, as cores que eu escolhi, pelo menos, são claras, eu quero costurar todas com linha branca, então eu posso costurar tudo de uma vez depois, tá? Eu prefiro cortar antes de passar a costura. No caso do Papai Noel, que tem várias pecinhas, camadas, eu colei todas já, colei com cola todas. Eu vou passar a costura tudo da cor branca mesmo. Então, eu colei todas, vou cortar e depois eu vou passar a costura de uma vez só nessa aqui. E no quadradinho separado, eu vou costurar tudo da mesma cor, tá? Se você quiser seguir a linha seguindo a cor do feltro, aí você precisa costurar camada por camada, tá bom? Eu vou costurar todos com a linha branca. Então, eu colei todas as peças, agora eu vou riscar pra cortar, tá? Mas o que acontece? No caso de quem tem a caneta fantasminha, pode colocar o molde na frente e passar a risca, porque depois, quando aquecer o local, quem sabe a caneta fantasminha é a caneta termo apagável, né? Então, quando aquece, quando a gente passa o ferro, alguma coisa, ela desaparece o risco. No caso, a minha fantasminha acabou, pessoal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a caneta esferográfica mesmo, mas eu não vou riscar na frente. Eu quero fazer todos os cortes desse lado, nesse canto aqui do lado direito. Então, o que eu vou fazer?
Eu vou virar do lado avesso, certo? Porque depois de tudo, toda a costura, todo o trabalho, aí sim que eu vou fechar o lado avesso. Como ainda tá aberto, então, colei as peças na frente, eu vou colocar do lado esquerdo, certo? Porque quando vira, vai estar do lado direito. Então, vamos lá. Risquei do lado esquerdo, virando, ela vai estar desse lado o recorte, certo? Então, vamos lá. O ideal é esperar só uns segundinhos para poder, pra peça poder secar a cola, se você passou, tá bom? Então, deixa eu cortar aqui. E vou repetir o mesmo procedimento com todas as peças, tá? Você pode, se você quiser fazer o passo a passo diferente da maneira que você estiver acostumada, pode fazer, não tem problema nenhum. A ideia final, desde que a ideia final siga a ideia do jogo, aí nada vai sair da ideia do jogo, tá? Que senão vai ficar meio sem pé nem cabeça se você sair da sugestão do jogo, a não ser que você invente um outro jogo a partir desse, tá bom? Esses feltros estampados, eles são mais grossos. E tratado fica mais grossinho ainda, tá? Ah, olha aqui. A sugestão é essa, tá? Ó. Aí, cortei. Cortei, ele tá só colado, ele não tá costurado, tá? Se você até quiser reforçar, passar mais um pouquinho de cola onde tiver solto, é isso, a ideia é essa, tá? Antes de passar a costura. Colei as peças, as camadas da peça, risco ou na frente com termo apagável ou atrás do lado oposto com a esferográfica, tá? Você pode fazer o lado que você quiser, você pode cortar 2 em cima, 3 em cima, são 6 peças. Se você quiser, você pode cortar 3 em cima, 3 embaixo, de um lado, do outro, fica a seu critério, pode fazer suas escolhas, tá bom? A ideia é essa, antes de passar a costura. Vai estar colado e recortado quadradinho 5 por 5, tá? Agora eu vou passar a costura, vou repetir o procedimento do corte nas outras peças e vamos para a máquina para passar a costura, ok?
Vamos fazer os olhinhos. Bom, o que eu faço? Eu escolho o tamanho da bolinha que eu quero. Antes eu testo, tá? Só para vocês verem. Eu vou mostrar aqui para vocês. Antes eu testo em algum lugar. Vou mostrar aqui na minha mão. Deixa eu passar mais aqui. Eu testo o tamanho da bolinha, tá? Porque se eu quiser fazer isso em ó, o tamanho, né? Ele é gordinho, esse bojudinho, o cabo desse pincel. Isso aqui é um pincel que eu tenho de pintura, e aí eu uso o cabo do pincel. Por exemplo, por que eu tô falando que eu testo o tamanho da bolinha? Eu não tenho aquele marcador. Tem gente que faz com aquele marcador que ele parece uma estrela, ele é de plástico, ele tem várias ponteiras. Aquele lá tem vários tamanhos, tá? Você pode fazer, eu tô dando opções que você pode usar materiais que você tem em casa, tá? Você pode usar pincel, você pode utilizar até borracha do lápis, tá? Ele fica, no caso, uma bolinha maior, tá? Então, você pode experimentar, você pode usar, se você pegar um lápis redondo, essa bolinha de trás, a parte de trás do lápis, você tem, se você observar o material que você tem em casa, você pode utilizar de várias maneiras, né? O material que você tem disponível em casa. Se tiver, se não tiver, você pode inventar, digamos assim, né? Então eu faço assim, ó. Passei, deixa eu pegar mais aqui no tubinho. Eu vejo mais ou menos aonde eu quero fazer. Se você quiser fazer marcação com termo apagável antes, você já faz. Até com caneta esferográfica normal você pode fazer, porque a tinta vai tampar, tá? A tinta vai tampar. Se você, olha, daqui a pouco eu vou mostrar outras opções. Você pode fazer com tinta. No caso da tinta, gente, atentem-se para usar tinta de tecido, tá bom? Porque se acontecer da mamãe limpar a peça, precisar fazer uma limpeza na peça, vai que a criança derrubou alguma coisa em cima, sujou com comida, alguma coisa, você pode usar a tinta de tecido, tá bom? Eu dei preferência para fazer, no caso do boneco e do Papai Noel, do biscoito e do Papai Noel, eu quis fazer sem boquinha, só os olhinhos. Se você quiser, você pode fazer boquinha, tá bom? E vamos falar sobre os materiais que eu utilizei, tá? Além do feltro. A tinta eu dei preferência para utilizar a de tecido, tá? Se a criança derruba, suja alguma coisa, a mamãe precisar passar um pano úmido, além do feltro estar tratado, ele vai estar com tinta para tecido, então ele não vai sair, tá bom? A tinta não vai sair, tá bom? E no caso dos olhinhos, eu fiz com tinta, com o cabinho do pincel, igual eu mostrei, mas você pode fazer com caneta permanente, você tem a opção de fazer com caneta permanente, a tinta para tecido, e se você preferir, você pode fazer recorte de feltro, se você prefere. No caso de fazer olhinhos, colar olhinhos prontos, resinado, ou aqueles que tem bolinha dentro do plástico com movimento, essas peças de alto relevo colado, é bom ter cuidado para quem você está vendendo. Se você colar, você tem que usar uma cola que você tenha certeza que fixa bem, tá? E cuidado para quem você vender. No caso de, se a mamãe tá pretendendo comprar para uma criança muito pequena, que vai arrancar, que vai pôr na boca, cuidado. Conversa antes com a pessoa que estiver comprando, ou se for a mãe, ou se, independente de ser a mãe ou um parente, um amigo que vai dar de presente, pergunta a idade da criança,
tá? Se você pretender colar peças, tá? Eu particularmente não sou muito fã de colar peças, eu prefiro peças para costurar ou pintar, ou prender de alguma outra maneira que ela fique bem fixa, tá bom? No caso de ser criança pequena. E lembrando que eu acho interessante, se tratando de peças, eu sempre falo isso nos vídeos e nas minhas páginas, se tratando de peças, de brinquedos para crianças, independente só se for para criança grande mesmo, a partir de 5 anos, mas se for brinquedos, cubo sensorial para bebês, eu geralmente recomendo para a partir de 1 ano, e eu sempre mando, eu acho legal mandar um bilhete para mamãe ou para pessoa que comprar para dar de presente também, colocar um bilhete com formas de limpar e lembrando que é interessante ter a presença de um adulto sempre que a criança estiver brincando com a peça, tá bom? A gente confia no nosso trabalho, a gente sempre faz da melhor maneira possível, da maneira mais segura possível, mas eu acho válido mandar sempre um bilhetinho tomando esses cuidados, tá bom? Para você deixar sempre ciente para sua cliente que você fez as suas recomendações, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do joguinho do tema de Natal. Façam um ótimo proveito e tenham ótimas vendas nesse Natal. Até a próxima!